Meus amigos de Vicente Pires e do Distrito Federal, estamos aqui para mais um programa Bate-Papo Empresarial VP. No programa de hoje, nós vamos falar sobre seguro. Contratar ou não contratar? E quais os cuidados que você deve ter, observar. Mas antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. E se já é inscrito, deixe o sino das notificações e poste o seu like. No programa de hoje nós estamos recebendo aqui o Felipe Levino. Tem 15 anos de experiência como corretor de seguros e hoje é gestor da empresa Supreme Crédito, né? Supreme Crédito. É uma empresa de seguros que está situada no capital, no Pátio Capital, ali no Pistão Sul. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o nosso convite e eu espero que no programa de hoje a gente possa esclarecer as suas dúvidas e dar as dicas que você gostaria de ter sobre esta temática. Muito bem, Felipe. Por que é importante contratar um seguro? Bom, boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. A importância da contratação do seguro é a transferência do risco para uma seguradora. Então, quando o cliente, quando o empresário contrata esse seguro, ele está transferindo a sua responsabilidade, o seu risco patrimonial e financeiro para a seguradora. Porque no momento do sinistro, o que pode vir a acontecer? Ao invés de você mexer no capital da sua empresa, você conta com uma apólice de seguro que te dá algumas coberturas securitárias, onde vai te dar todo esse suporte financeiro e econômico e securitário na sua relação, dependendo do sinistro que você utilizou no dia. Muito bem. O que mais se escuta, tanto de empresário quanto de pessoas, é que é muito fácil contratar um seguro, mas é muito difícil receber o que foi contratado. A minha pergunta é, seguro é uma solução ou um problema? Hoje, seguro, como sempre, ele sempre foi uma solução financeira. Porque com a transferência do risco para uma seguradora, o cliente não vai arcar sozinho com o prejuízo que ele sofreu, o dano que ele sofreu, que comumente nós chamamos de sinistro. Então, é uma proteção financeira, ele sempre vai ser precedido da proposta e de um questionário, que são os objetivos e os riscos a serem assumidos pela seguradora. Então a seguradora conhece o segurado pela proposta. Por isso que muitas vezes nós ouvimos essa pergunta, porque a seguradora A não paga, a seguradora B não paga. Normalmente nós temos que analisar o contrato de seguro, a proposta que foi utilizada e as coberturas contratadas, porque a seguradora utiliza-se sempre do princípio da boa-fé. Então, o que você narrou na sua proposta é o que ela vai utilizar para poder fazer a avaliação do sinistro. E é naquele momento, apenas na avaliação do sinistro, é que a seguradora avalia se realmente o seguro foi contratado da forma correta e, principalmente, o profissional de seguro, o corretor de seguro, ele tem que estar sempre ali ao lado do cliente, demonstrando para ele com clareza e objetividade todas as nuances do contrato de seguro que está sendo assinado pelo cliente. Mas por que a seguradora só vai analisar se o contrato está correto na hora do sinistro? Não seria o contrário? Eu ter um contrato correto antes que aconteça um sinistro? Porque fica muito fácil. Depois de contratado, a seguradora diz, não, esse contrato está irregular, eu não vou pagar. Mas aí o cara já pagou, já foi iludido, eu não vou utilizar a palavra enganado, mas digo iludido, e aí a relação fica entre o agente e a empresa e não entre a empresa e o cliente. Como é que pode resolver isso? Principalmente, é uma pergunta recorrente que a gente também vem, comumente nós vemos no mercado segurador. Então, a primeira coisa, conhecer das condições gerais. O profissional de seguro que vai atender você, empresário, ele tem que saber todos os pontos das condições gerais, os riscos cobertos, os riscos excluídos e apresentar a solução para o cliente. Porque
a pólice de seguro ela é emitida para transferência do risco. Porém, o que a seguradora faz? Muitas das vezes, existem os seguros padronizados, que são aqueles seguros padrões. Então, ali ela já tem uma determinação de quanto vai precificar aquele seguro e ela já tem uma expertise de quanto que ela paga de sinistro em cada cobertura. Então, o profissional tem que analisar muito bem a empresa, analisar o cliente que ele está oferecendo o seguro e, principalmente, as questões do contrato de seguro nas condições gerais. Porque, muitas das vezes, tanto o cliente quanto o profissional de seguro não conhecem as nuances das condições gerais. E, para a seguradora, ela só analisa o risco, ela só vai pagar o sinistro no momento em que lhe acontece, no momento do sinistro. Entendi, mas aí eu estou falando, não é do pagamento do sinistro. A minha pergunta é, por que é tão fácil fazer o seguro e é tão burocrático receber? Não teria que ser o contrário, ser burocrático para fazer, para garantir o recebimento? Nos seguros pequenos, né, o que a gente chama de pequenos negócios, os pequenos seguros, que a gente pode chamar também de seguros padronizados, eles são mais fáceis de contratação. A contratação dele é mais fácil e mais objetiva porque o risco é menor. Naqueles grandes riscos, há sim toda uma análise, há uma prévia avaliação, o vistoriador da seguradora vai até o local, inspeciona aquele risco e vai te apresentar o valor que a seguradora vai assumir naquele risco. Mas, como o sinistro é um evento incerto e não sabido, apenas no momento de que ocorre o sinistro é que a seguradora vai avaliar se foi efetivamente contratado da maneira certa ou não, por conta do princípio da boa-fé. Mas aí é importante esclarecer as pessoas que estão acompanhando, quando você fala que o sinistro é um risco que pode ou não pode acontecer. Na verdade, quem contrata um sinistro já está contratando basicamente a certeza da cobertura. Ele está contratando a certeza. Porque se fosse para contratar apenas a possibilidade, quem é que vai gastar dinheiro para contratar uma possibilidade? Uma empresa de seguradora, ela vende cobertura de risco e não a possibilidade de cobertura de risco. É aí que eu acho que tem uma situação que é preciso esclarecer para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, por que a empresa que vende, ela não metodiza. Ao invés dela vender um seguro burocrático, ela vende um seguro específico. E aí são pacotes específicos, que nem pacote de viagem. Cama de um casal, cama de 2 quartos, quarto com 2 camas, com 3 camas, processos bastante definidos. Não, o que se vê aí na maioria dos casos, e aí eu estou falando, mas eu não sou especialista nisso, é que você contrata um seguro geral que não cobre a necessidade dos riscos que você tem. Vamos dar um exemplo prático. Caminhonete é um dos carros que mais se rouba, principalmente se for a diesel. Mas quando a sua caminhonete é roubada, você vai lá, registra a ocorrência na polícia. Está claro que você não vai comprar um carro para você mesmo roubar para ganhar dinheiro de seguro, até porque o valor do seguro não cobre o valor do carro, geralmente não cobre, a não ser que você faça um seguro com valor específico, Então, é muito fácil contratar. O preço varia de uma seguradora para outra, num montante maluco, chega até 300%. Mas na hora de receber, por que não é simples? Você foi roubado, está aprovado, tem uma ocorrência, tome seu dinheiro. Não, vamos avaliar, vamos fazer isso. Quem avalia é a polícia. Ou eu estou errado? Infelizmente, essa questão de analisar o sinistro é uma questão muito mais complexa do que nós imaginamos. Por quê? Envolve muitas fraudes e quem vai pagar é a seguradora. Então a seguradora, quando você transfere o seu risco para ela, ela vai assumir o pagamento das indenizações. E para pagar essa indenização, ela vai fazer o quê? Analisar minuciosamente o seu contrato, as informações que foram prestadas na proposta, para saber se está tudo dentro dos limites contratados. Porque a responsabilidade da seguradora, ela está limitada à sua contratação, às suas coberturas contratadas. Por isso é que ela faz essa análise minuciosa e às vezes torna-se sim muito burocrático o processo. Mas é exatamente isso que eu te perguntei, porque você está
repetindo uma coisa que você me falou na primeira pergunta, que a análise é a posteriori. E eu acho que aí tem um equívoco. A análise tinha que ser, era no contrato e não depois. Ora, eu vou analisar um contrato que já foi pago, que já foi assinado? Não. Se eu fiz um contrato, já foi assinado, já foi pago, eu tenho que meramente pagar. E se eu não fiz devidamente dentro do que eu devia ter feito, aí o prejuízo é meu e não de quem contratou, porque quem tem a obrigação de ter as minúcias de orientação e de apresentação de serviço é quem vende o serviço e não quem compra. Quem vende é que tem que dar todas as nuances, prerrogativas e processos. Bom, mas aqui é a fala de um leigo, mas eu queria te ouvir. Por isso é que nós temos os corretores de seguros capacitados, estudam bastante essas questões de condições gerais, o melhor produto a oferecer para o cliente. Por isso que eu sempre oriento e indico, busquem um profissional do seguro, um corretor do seguro, porque muitas fraudes existem. E por isso que as seguradoras elas só analisam o sinistro, o que ela vai pagar, o contrato que foi contratado, as cláusulas contratadas no momento do sinistro, porque o sinistro é um evento incerto. Então, quando você transfere à seguradora essa responsabilidade, ela não tem como saber se vai acontecer ou não. Então, você está fazendo um investimento, investindo um percentual do seu capital para que a seguradora assuma a sua responsabilidade integral. Vamos fazer uma análise bem prática. O cara contratou um seguro contra roubo de veículo. Aí, o veículo dele foi roubado. Ele foi na delegacia, ele registrou queixa e declarou na polícia que o carro dele foi subtraído. Está comprovado que foi roubado. Por que ainda assim tem que avaliar? Porque o cara que foi roubado, vamos imaginar que o carro dele custe R$200 mil. No contrato de seguro, a não ser que seja um valor determinado, a seguradora nunca vai pagar 200 mil, ela vai pagar um valor proporcional. O cara já está perdendo dinheiro dentro do que ele pagou no carro. E por que ainda assim tem que avaliar depois do sinistro e não antes? Quando foi contratada a seguradora dizer, eu só pago seu carro que foi roubado nessas condições, A, B, C, D, E. Fora dessas condições, eu não pago. Não seria mais claro e evidente para quem vende e para quem contrata? Seria uma forma muito simples de fazer, mas como a nossa vida, as questões humanas são mais complexas, assim também é o mercado segurador, assim também é o mercado de seguros. Então, se eu contrato por um valor determinado, a seguradora está assumindo o risco no valor determinado. Se eu contrato com a tabela FIP ou uma tabela semelhante a ela, eu já sei que no momento do sinistro, no momento que eu fui roubado, no momento em que eu fui subtraído, a responsabilidade da seguradora será o capital contratado naquela tabela FIP. Então, a cada mês, né, se a gente utilizar o seguro de automóvel, ele há um deságio, você perde um valor financeiro com ele. E quem faz essa avaliação? A tabela FIP. É lá que vem especificado o valor. Por isso que é interessante contratar valor determinado ou aumentar um pouquinho esse percentual na tabela FIP para que você possa ter a sua indenização no valor aproximado do veículo que você entende que valha o seu bem. Você me falou que tem 15 anos de experiência no mercado de seguros. Eu tenho certeza que ao longo de 15 anos você deve ter se deparado com inúmeras queixas. E isso que eu falei resolveria suas queixas e as queixas de quem contrata um seguro. Por que então não sai-se do contrato padrão, que é uma pegadinha, e não se faz contratos específicos? Meu amigo João, José, Joaquim, Raimundo, você quer contratar um seguro? Que tipo? Bom, eu quero contratar um seguro contra roubo do meu carro. Muito bem. Então, o nosso seguro cobre o teu roubo nessas 5 condições. Você está contratando o roubo nessas 5 condições. Porque se o roubo acontecer numa sexta, numa sétima, numa oitava, numa condição que não foi contratada, não tem nem o que se discutir. A seguradora simplesmente diz, não vou pagar, porque o roubo que você contratou foi em cima dessas 5 condições. Por que o contrato
não é feito com essas especificidades para facilitar o contratante e o pagamento na hora do sinistro? O contrato de seguros, ele é bilateral, é um contrato entre duas partes, entre a seguradora e o segurado. Então, o que a seguradora utiliza, né? Esse contrato com as coberturas obrigatórias, que são algumas coberturas que já vêm pré-contratadas, né? Ah, é só roubo, beleza, eu só vou cobrir o roubo. Mas e se for furto? Eu vou cobrir o furto, né? Porque o roubo eu tenho que ter a grave ameaça e eu tenho que ter ali também a violência contra a pessoa. O furto não, eu só vou lá, aciono um pouquinho a porta, quebro ali o miolo da chave e entro na sua caminhonete e levo a sua caminhonete. Mas o que eu contratei? Eu contratei o roubo, a violência e a grave ameaça. Eu não contratei o furto. Então a responsabilidade da seguradora vai se limitar ao roubo. Sim, mas aí eu pergunto, se o cara contratou o furto e houve um furto, a seguradora paga imediato ou ainda vai burocratizar? A seguradora tem até 15 dias para analisar esse sinistro. Não, mas se contratou o furto, está comprovado que foi um furto, o que mais tem para analisar? A caminhonete pode aparecer dentro desses 15 dias. Então, quando você transmite à seguradora essa responsabilidade, ela tem esses 15 dias para te analisar. Ela vai analisar toda a documentação, vai analisar o sinistro e nesse período de 15 dias, a caminhonete pode aparecer. Se ela aparecer com avarias, dependendo do seu contrato de seguro, ela vai consertar e te devolver o bem. Após os 15 dias, o sinistro foi pago, você transfere para a seguradora toda a responsabilidade dessa caminhonete. Mas aí vamos para um assunto prático. Vamos imaginar, vamos falar. É importante porque quem está nos acompanhando, eu depois no final, eu vou pedir o Felipe para deixar o telefone dele e da empresa dele para que você possa tirar quaisquer outras dúvidas que porventura aqui nós não conseguimos, né, finalizar ou esclarecer. Eu gostaria de um fato concreto, né, estupendamente concreto. Foi comprovado que foi um furto. Vai acontecer um furto. E aí, aconteceu, está comprovado. A seguradora paga? Paga. E tem até 15 dias para te efetivar o pagamento. Porque o processo de sinistro, após a entrega de toda a documentação na seguradora, ela tem até 15 dias para concluir esse processo de sinistro. Pode ser antes, pode ser até 15 dias. Concluído o processo de sinistro, ela vai te pagar de acordo com o que você contratou na sua pólice de seguro. Por que demora às vezes 90 dias para receber e às vezes não recebe, tem que ir para a justiça? Às vezes, o que acontece? O cliente não entrega a documentação completa, o processo de sinistro não foi concluído da maneira correta, ou quando foi entregue a documentação completa, a seguradora negou aquele sinistro. Ela falou que não iria pagar. Então, após a negativa do sinistro pela seguradora, muitos clientes recorrem à justiça, por conta do Código do Consumidor, por conta do Código Civil, que protegem de uma forma mais abrangente e fora do contrato o consumidor, no caso, o segurado. Então, para encerrar essa etapa da nossa entrevista, a minha pergunta, voltando um pouquinho, não seria mais fácil definir o contrato na especificidade? Aqui você contratou furto, dentro desses 5 itens. Aqui você contratou roubo, nesses 5 itens. Ao invés de fazer um contrato abrangente, sem pegadinha, isso não facilita para a seguradora e não facilita para quem contrata? Olha, você contratou um furto, mas se houver o furto só nesses 5 casos, você contratou um roubo nesses 5 casos, fora desses 5 casos, porque aí, na hora que acontece o sinistro, ambas as partes estão cientes, estão ali em cima daquilo que foi contratado. Não fica mais fácil? Ficaria até mais fácil do ponto de vista teórico. E por que não é feito? Porque do ponto de vista prático, não é assim que funciona. As relações humanas, elas mudam a cada momento, né? Então, em determinada época, em determinado local, há uma incidência maior de risco, há uma incidência maior de roubo, há uma incidência maior de furto. Então, tudo isso é analisado pelo atuário, pela seguradora, que vai precificar o seu risco e vai te falar o que ela vai cobrir ou não vai cobrir. Mas a seguradora não já cobra mais caro, dependendo de onde você mora, dependendo de você ter garagem, não ter garagem, essas coisas. No contrato não já tem isso, não já é mais caro, considerando isso que você está falando? Não é questão de ser mais caro, ela avalia o seu risco.
ela avalia o risco que ela está cobrindo, que ela está aceitando. Por isso é que tem a proposta de seguros, né? Na proposta de seguros é que ela vai avaliar esse risco dela. E é a partir das informações que você leva à seguradora que ela vai te precificar o seu seguro. O seguro de uma caminhonete não é mais caro exatamente porque tem mais facilidade, ou seja, é um carro mais visado para roubo e furto? Exato, né? Pode ser que seja mais caro, pode ser que seja mais barato, dependendo das outras análises e dos outros fatores que você levou na proposta de seguro, né? Então, a seguradora, através da análise do risco, ela já tem uma noção de quanto que vale aquela caminhonete, de quanto que roubam aquela caminhonete em determinado CEP, se ela é guardada em garagem ou não. Então, tudo isso influencia no preço do seguro. Por isso que não é tão fácil você precificar o valor de um seguro. Muito bem, agora vamos mudar um pouquinho dessa questão do seguro patrimonial, do seguro, né, de um bem, e vamos falar do seguro de vida. Qual é o interesse de alguém contratar, na verdade não é um seguro de vida, é um seguro de morte, né? Quando a pessoa contrata um seguro de morte, se quem recebe não é ele. Explica isso para quem está nos acompanhando. Qual seria o interesse disso? Bom, assim, é uma questão até que nos chama muita atenção, porque a nossa legislação, o Código Civil, ele só define dois tipos de ramos de seguro: o seguro de danos e o seguro de pessoas. Por isso que o seguro de vida, né, o termo correto seria seguro de pessoas, ele tem várias nuances, várias coberturas. E o interesse maior em contratar um seguro de vida é para quê? Deixar um patrimônio para seus familiares, deixar aqueles que você quer bem de uma maneira mais rentável na sua família, na ausência do pilar financeiro. Então, o seguro de vida ele entra como um investimento financeiro, tanto na sua família, na sua vida, para com o seu patrimônio. Vamos pensar na ausência de um pilar financeiro, um pai de família. Você, empresário, que está aí trabalhando, que luta todo dia, acorda para manter a sua família e a sua empresa. Na sua ausência, quem é que vai manter a sua família? Quem é que vai manter a sua empresa? Então, o seguro de vida ele entra justamente para a proteção desse seu patrimônio. Então, vamos aumentar ainda um pouquinho o nosso caso. No momento do inventário, quanto que é aí que a gente gasta para se formular um inventário? Entre impostos, entre taxas, entre custas processuais. Normalmente, uns 30%, 25% do seu patrimônio será consumido no inventário. Então, o seguro de vida ele entra como essa proteção financeira para integrar o seu patrimônio isento de imposto de renda, isento de qualquer outro tipo de imposto. Ele entra integralmente para os beneficiários para que ele possa compor o patrimônio na ausência do pilar financeiro. Sim, mas giramos, voltamos na mesma situação. Só recebe em caso de morte. E por que a pessoa faria um seguro de morte? Não seria interessante um outro tipo de seguro, não é? Por alguma situação, por exemplo, de inutilização? Como seria um seguro saindo do contexto da morte para um contexto de um sinistro menos, quer dizer, mais brando? Nós temos, né, dentro do seguro de pessoas, diversas coberturas para o seguro de vida. Então, nós temos o seguro de vida propriamente puro, que seria a morte, o seguro por invalidez, o seguro por diária de internação, um seguro por diária de incapacidade. Nós temos seguros também resgatáveis, que é aquele seguro que você não vai utilizar na morte, mas você utiliza em vida, né? Mas estando bem de saúde? Estando bem de saúde. Se você não quiser mais aquele seguro, por um determinado período, você pode cancelar aquela pólice e resgatar um percentual que você pagou. Seguro aí? Seguro de vida resgatável. Existem vários nomes, de acordo com a companhia e a sociedade seguradora, mas o termo correto é seguro de vida resgatável. Pense você que é médico, você que é dentista, cirurgião, que você trabalha com as suas mãos. Quanto seria o capital para você investir na sua mão no momento em que você tivesse um acidente doméstico, que você perdesse esse movimento de pinça? Então, esses seus 2 dedos acabariam por completo com a sua vida, com a sua profissão. Você pode contratar dentro do seguro de vida, um seguro de pessoas, apenas a proteção desses seus 2 dedos, que vai te garantir um capital no momento em que você tiver o sinistro, para poder
te dar uma garantia de vida, te dar um valor determinado, um valor contratado, para que você possa se manter e tocar a sua vida aí com esses seus 2 dedos ausentes, uma vez que você estará impossibilitado ou incapacitado de exercer a sua profissão. Considerando que você me falou que você é um intermediador de negócios entre o cliente que quer fazer um seguro e a empresa que quer oferecer um seguro. Nesse ínterim tem uma nuance. Que tipo de seguro contratar? Sempre tem alguma coisa que fica faltando num seguro na hora do sinistro. Aí eu pergunto para você, você contrataria o modelo de seguro que você vende? Os seguros que nós vendemos, né, com certeza eu, como consultor de seguros, conheço as nuances e o produto que eu estou oferecendo para o meu cliente. Então, de acordo com a necessidade dele, eu ofereço a cobertura, ofereço o que a sociedade seguradora tem para cobrir o seu patrimônio, cobrir a sua vida, a sua família, o seu bem mais precioso, né? Nós apresentamos, sim, aquelas coberturas que fazem mais sentido para o cliente, de acordo com a realidade e com a necessidade de cada cliente. Você contrataria? Você não me respondeu. Sim, contrataria, tanto que eu tenho seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, seguro profissional, seguro patrimonial, vários tipos de outros seguros que eu, Felipe, que a minha empresa oferece a vocês, clientes. Eu, sim, sou um consumidor de seguros. Muito bem. Eu gostaria de agradecer aqui ao Felipe Divino, né, profissional da área de seguro, um corretor de seguros. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu gostaria que você deixasse o seu contato para, no caso de algumas pessoas que assistiram ao nosso programa terem ainda dúvidas, questões ou situações de esclarecimento, possam lhe procurar. Eu agradeço o convite, agradeço aí a oportunidade de estarmos falando mais sobre o seguro, porque nós precisamos falar muito de seguros, né? Porque muitas questões ainda estão para mostrar. E o meu contato, caso você queira, você pode me procurar no meu telefone 61 984380392 ou pelo e-mail felipe.levino@supremecredcorretora.com. Muito obrigado. Agradeço a todos. Boa noite. Obrigado. Bom, e para você que acompanhou o nosso programa de hoje, deixe o seu like e ative o sino das notificações para ficar sempre atento e atualizado com o que a gente publica, com o que a gente apresenta. Nosso programa termina por aqui. Meu nome é professor Anchieta Coimbra e era o que eu tinha para hoje. Até a próxima.